Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de continuar falando sobre a igreja. E para nos guiar, eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz: Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Hoje eu gostaria de falar da igreja como a casa de Deus. É importante dizer, irmãos, que igreja não é um edifício. Eu sei que isso está um pouco batido, mas às vezes a gente comete esse erro. Não pode mexer aqui na flor, não pode ter um velório aqui nesse salão, porque é a casa de Deus. Não. A casa de Deus é o ajuntamento das pessoas. Deus se faz presente no meio do seu povo. Por isso que nós falamos que aqui, no ajuntamento do povo de Deus, Deus se faz presente, tornando-se então esse ajuntamento a sua casa. Com isso, quais lições a gente pode extrair? Primeiro, devemos ter no culto, na casa de Deus, no ajuntamento solene, total reverência. No culto a gente não mexe no celular. No culto, quando nós vamos orar, nós oramos de verdade. Entende? No culto a gente não fica disperso. No culto a gente não passeia pelos corredores. Não ficamos conversando fora da igreja, do ajuntamento. Então, eu acho que o povo de Deus ele tem perdido muito desse aspecto. No momento em que o culto começa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ambiente, o lugar é santificado pela presença daquele que santifica, o Deus Todo-Poderoso. Ele se faz presente no nosso meio. Nós cremos, pregamos isso, estamos dispostos a morrer por essa verdade. Por isso que quando nós entramos à igreja, nós devemos ter máxima reverência. Máxima reverência. Segundo, por ser a casa de Deus, quem dita as ordens do procedimento é o próprio Deus. Por isso que as igrejas reformadas adotam o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É a ideia de que é a resposta para a seguinte pergunta: o que pode ter na igreja? O que pode acontecer durante o culto? Esse princípio regulador vai dizer o seguinte: só pode ter num culto aquilo que Deus prescreve na palavra dele. Então, no culto, você não pode falar, poxa, acho que o pastor faltou criatividade, poderia enfeitar um pouco a liturgia, poderia colocar alguma coisa diferente. Eu estou com várias ideias, mas ninguém me ouve nessa igreja. Não. Se for uma igreja reformada bíblica, não vai ouvir mesmo. Lembre-se de Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 10, quando eles tentaram inovar o culto. Eles pegaram uma tocha e falaram, acho que eu vou trazer um fogo aqui. A Bíblia chama de fogo estranho. Por quê? Porque o fogo, naquele contexto do tabernáculo, não estava se encaixando. E então Nadab e Abiú falou, não, nós vamos inovar. E foram. A palavra de Deus diz que eles foram consumidos. E Moisés diz para Arão, Deus vai se santificar com aqueles que se achegam a Ele. É Deus que santifica o ambiente. É em Deus que nós procuramos a melhor maneira de adorá-lo. Então veja, se a casa é de Deus, primeiro, reverência. Segundo, é Deus quem determina o modo que ele deve ser adorado. Nunca se esqueça desses dois princípios, porque ao adentrarmos ao culto, estamos na casa de ninguém menos do que o próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Que Deus nos ajude a ter reverência à sua casa. Vamos orar? Deus Santíssimo, Deus tremendo, ajude-nos, ó Deus, a ter reverência na tua casa. Quando nós nos reunimos como teu santo povo, ajude-nos, ó Deus, a nos concentrar, a te cultuar, a te adorar na beleza da tua santidade. Não há prazer maior do que esse. O nosso prazer, o nosso deleite está em ti, ó Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a enxergar isso. Desvenda os nossos olhos para que te contemplemos nas orações, nos cânticos,
para que nós te contemplemos na pregação da palavra. Perdoa-nos todas as vezes em que agimos com irreverência na tua casa e nos instrua de acordo com a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até o final desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se puder, comente. E se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe.